Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Mesquita, seja bem-vindo a um novo vídeo do canal Inspire Fundo. Hoje a gente vai falar sobre Nikola Tesla, que foi o inventor da corrente alternada. Essa mesma que você usa para trazer energia para o seu computador, para o seu secador, para a sua televisão, é sobre ele que a gente vai falar. Tesla, quando teve idade suficiente, ele ingressou para fazer engenharia elétrica, primeiro na Politécnica Austríaca e depois na Universidade de Praga. Quando ele estava com 28 anos, isso em 1884, ele se mudou para Nova York para tentar apresentar para Thomas Edison, que era um dos grandes inventores e um dos grandes empresários da época, a ideia da corrente alternada. E isso já é um primeiro ponto para a gente pensar. Quando o Tesla chegou em Nova York, ele chegou com uma carta de apresentação da universidade dele. E isso, para a gente remeter aos nossos tempos atuais, isso equivale a gente ter pessoas que possam dizer como que foi o nosso trabalho, como que a gente se comporta no ambiente de trabalho, quais habilidades a gente tem para poder trazer de importante para as pessoas para quem a gente vai se apresentar. A gente nunca pode subestimar o impacto desse tipo de relação. Tesla trabalhava na empresa do Thomas Edison e ele tentava apresentar essa ideia da corrente alternada para todo mundo que ele encontrava, inclusive para o próprio Thomas Edison. Só que essas ideias eram sempre descartadas como ideias malucas ou ideias que não iam dar certo. E isso é uma lição para a gente também. Às vezes você pode ter uma ideia brilhante e mesmo uma pessoa que seja super sofisticada no seu campo de atuação, como era o Edison para a eletricidade, essa pessoa não vai absorver essa mudança que você pretende trazer. Ela não consegue compreender ou não tem interesse em aceitar essa ideia, que pode ser sim uma ideia transformadora, como foi a ideia da corrente alternada. Quando a gente vai pensar numa empresa, quando a gente vai pensar em encontrar um sócio, às vezes é muito importante que essa pessoa não tenha as mesmas habilidades que você. Não seria muito melhor pensar numa pessoa com habilidades complementares? Porque aqui a gente está falando de dois grandes gênios, como a história mostrou, mas que tinham habilidades sobrepostas. Eles falavam sobre eletricidade, eles trabalhavam com eletricidade. E se a gente vai procurar alguém para complementar as nossas fraquezas, a chance de essa sociedade, no mundo real de hoje, dar certo acaba sendo infinitamente maior. Ele acabou pedindo demissão da empresa depois de 6 meses porque ninguém aceitava as ideias dele. Ele tentou encontrar alguns investidores, foi enganado por esses investidores que roubaram algumas patentes dele e para poder se sustentar ele começou a cavar valas a $2 o dia para tentar se sustentar. Enquanto ele cavava as valas, ele acabou conseguindo conversar com o diretor da empresa para o qual ele trabalhava, que começou a acreditar nas ideias que ele tinha. Eles juntos fundaram uma empresa que foi se concentrar não na distribuição de energia, mas na fabricação de lâmpadas. Só em 1887, George Westinghouse começou a investir na ideia do Tesla e comprou para ele a ideia da corrente alternada. E não só isso, ele começou a convencer o governo americano a trocar o padrão, que até então era de corrente contínua, para corrente alternada. E esse virou o padrão não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Tesla trabalhou bastante pela ideia dele, mas a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é teimosia e o que é perseverança, porque hoje a gente tem a narrativa do herói. A narrativa do herói mostra só as histórias que deram certo, essas histórias de pessoas que foram atrás do que elas queriam e conseguiram, porque as suas ideias eram boas, porque no final das contas tudo deu certo. Mas e quando as coisas não dão certo? E as histórias das pessoas que deram errado, que acreditaram realmente numa ideia, mas não conseguiram levar aquilo adiante? Quando que é teimosia e quando que é perseverança? O caso de Tesla, naturalmente, foi perseverança. Ele teve que passar por uma série de privações, inclusive fazer um trabalho que provavelmente poucas pessoas gostariam de fazer, para ter a oportunidade de eventualmente conversar com alguém que compraria essa ideia dele. Mas e quando você é teimoso? E quando você procura uma ideia que não tem saída? Alguma coisa que você acha que vai funcionar, mas que ninguém mais compactua com isso. E que no mundo real, entre aspas, que pode ser diferente para você ou para as outras pessoas, aquilo de repente não faz sentido. E a ideia aqui, claro, não é desestimular ninguém a perseguir as suas ideias, mas é para você se atentar para se realmente isso que você está procurando é uma boa ideia. Porque ela pode ser uma ideia para você e não pode ser uma boa ideia para o mundo todo. Ele não achava que isso era uma boa ideia. Ele tinha certeza de que isso ia mudar a forma como a energia era distribuída e ele foi até o fim para que isso pudesse ser concretizado. Como ele tinha estudado engenharia elétrica, ele tinha embasamento. Isso era claro para ele. E era uma ideia que era absolutamente nova naquele período e que muitas pessoas tiveram dificuldade para aceitar. Mas ele tinha a forma de provar por que aquilo era melhor e acabou se provando com o tempo que de fato era o melhor. Quando eu fui começar o meu canal no YouTube, eu meio que estabeleci uma meta. Eu queria que em um ano
eu alcançasse 50 mil inscritos. E quando chegou em um ano, a gente estava com 120 e alguma coisa mil inscritos. E isso mostrou que essa ideia dava certo. Mas se eu tivesse chegado depois desse um ano e em vez de 50 mil inscritos eu tivesse com 1.000 ou com 2.000, talvez essa fosse uma ideia que se mostrasse não tão certa quanto eu esperava. E vale a reflexão também, Tesla tinha muita certeza sobre o que ele queria. E quando ele chegou numa situação de trabalhar não naquilo que era a meta dele, mas, por exemplo, cavar valas para uma outra empresa, isso não impediu ele de continuar buscando o que ele queria. E isso foi tão forte na vida dele que convenceu o chefe que ele foi conhecer a abrir uma empresa junto com ele para tratar dessa distribuição de energia, que no final das contas era o que ele queria. Se você se depara com uma situação que você não está naquele carro que você gostaria, pode ser que você queira ser, sei lá, por exemplo, engenheiro. E aí você encontra um espaço numa empresa de administração, numa empresa de arquitetura, numa empresa de design, numa empresa de qualquer coisa. Por que não, de repente, tentar seguir por esse caminho? Porque às vezes um caminho improvável, como foi o caminho de Tesla, leva a gente aonde a gente queria. A história do Tesla ensina pra gente a importância da perseverança e a gente precisa trazer isso pra nossa vida hoje. Será que existe algum momento em que você tenha pensado em desistir de alguma coisa e você tenha decidido insistir nisso porque você tinha convicção, porque você tinha embasamento, porque você estudou e viu que aquilo era melhor? Se você gostou do vídeo, comente aqui. Será que você já passou por isso? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá!